Boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda à Igreja Batista Betel, igreja que lhe dá boas-vindas e já está se acostumando a fazer parte do cotidiano de algumas pessoas. Na internet tem gente que fala que ouve a mensagem, dia desses por telefone, um amigo diz para o pastor me mandar um abraço. E quero mandar aí um abraço então para o Daniel, que tem nos assistido regularmente, e quero dizer para vocês que essa igreja, ela ama a ponto de querer que aí do outro lado mais pessoas também recebam esse alimento, recebam essa verdadeira espiritualidade deixada pelo Pai. E eu convido os irmãos a nós fazermos a leitura de 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 até o 15, até o 15. Estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, e a palavra de Deus diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda podem agora, porque vocês ainda são carnais. Há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, é Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Amém. Oremos. Pai de toda a verdade, nós colocamos na presença do Senhor os nossos ouvidos, coração, mente, a nossa alma, o nosso ser, o nosso corpo, Senhor, pedindo que através da ação do Teu Espírito Santo, Tu faças, Senhor, essa pregação, alimento, direção, consolo, exortação para o Teu povo santo, lavado e remido no sangue do Teu Filho, Senhor. Pai, Tu chamastes um povo com um propósito, Senhor, que pudéssemos crescer a Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a ter um coração sempre ardente e fervoroso, para que possamos ter esse alvo bem claro na nossa mente, e que assim também façamos na hora de ouvir, que a Tua palavra, Senhor,
seja para edificação e crescimento do teu povo, segundo o teu santo evangelho e não a nossa vontade. Nós assim oramos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu dei o título dessa mensagem de Amadurecer para Mudar, parte 2. Na semana passada nós falamos sobre isso, e se você não esteve, significa que você vai perder o entendimento da mensagem, mas eu entendo que o texto bíblico, ele continua nos instando ao crescimento. É importante lembrar que originalmente essas cartas da igreja do primeiro século, nós não éramos nascidos, Deus sabia a nosso respeito, mas nós não tínhamos nenhuma consciência, nem existência. Nós simplesmente não existíamos aqui. Todavia, Deus sabia que pecadores, Deus sabia que nós precisaríamos ouvir o Evangelho e sermos alcançados pela sua graça, e que depois nós precisaríamos crescer em coerência àquilo que Ele fez, a obra da cruz, e Ele deixou a palavra para que todo ser humano possa ouvir e crescer segundo a fé em Jesus Cristo, de maneira que, independente do tempo ou da era que as pessoas existem, é sempre a mesma: o pecado, a luta espiritual contra Satanás, a graça, Jesus Cristo e a sua palavra como verdade que salva e que transforma e que refaz o ser humano que foi rejeitado. Essa mensagem ela é para os coríntios inicialmente, mas é para todos aqueles que nele creram, todos aqueles que acreditam em Deus e no seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que se arrependeram da pecaminosa, que entregaram a sua vida em fé e agora então caminham para o propósito que Deus estabeleceu para todo ser humano na face da terra poder caminhar segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? E quero começar a exposição destacando que a maioria dos estudiosos, ou muitos que eu pesquisei em 1 Coríntios, diz que logo no início Paulo se refere aos irmãos, ou até irmãos e irmãs. Aqui a gente não está falando só dos homens, e ele frequentemente usa pronomes no plural. Isso significa que o apóstolo está escrevendo para a igreja como um todo, e não apenas para um grupo dissidente dentro da igreja, ou um grupo que precisava melhorar. A ideia de que a mensagem reverberasse em todos os corações, para que essas pessoas pudessem continuar avançando na jornada cristã. Porque todos nós somos afetados e influenciados e com a cultura e a influência desse século e desse mundo, por dois motivos. Primeiro, nós viemos de lá. Mesmo quem nasceu na igreja nasceu pecador. Segundo, que nós ainda estamos aqui. Então, a todo tempo, nossos ouvidos são expostos a orgulho, independência de Deus, incredulidade, pornografia, prostituição, adultério, uma inveja, uma série de coisas que são contrárias à natureza de Deus e à natureza que Ele quer que os seus filhos desenvolvam. Dos Coríntios, queridos, não era a falta do Espírito Santo. Paulo escreve para irmãos, significa que ele considera que ele está escrevendo para pessoas convertidas. Ele está então dizendo ali que não falta o Espírito Santo, mas que é impossível fazer parte sem transformações na vida pessoal. O Espírito Santo, aqueles que creram na mensagem de salvação, eles têm o Espírito Santo, receberam o Espírito, que é impossível de Deus sem ter sido batizado no Espírito Santo, sem ter sido convertido pelo Espírito Santo da verdade. Agora, esse Espírito, ele não apenas vem e nos converte, mas a obra da verdade não é somente nos dar fé quando alguém pregou o Evangelho para nós. O Espírito Santo, ele é santo, ele tem a tarefa de santificar o povo de Deus. A vez que ele viria para nos
verdade, para nos conduzir em toda a verdade. Ele também é o Consolador. De maneira que a ação do Espírito Santo viva na igreja é negociável para que a igreja continue caminhando na fé inicial da salvação. Todavia, o Espírito Santo ele faz a obra de conversão na nossa vida logo no início por meio da palavra. Alguém prega, ou você lê a Bíblia, ou você ouve a mensagem numa rádio, ou você pode ler na internet, e o Espírito então faz a sua obra por meio da palavra, de maneira que é impossível desassociar Espírito Santo de palavra. Não é assim, não. A palavra me disse isso e o Espírito me guiou aquilo. Não há coerência bíblica se pensarmos dessa forma. Então nós precisamos continuar a palavra de Deus na expectativa de que é uma palavra espiritual que nos dá crescimento e mudança, que nos adverte, que nos consola, que nos fortalece. E isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. O povo de Deus precisa ler a Bíblia devocionalmente, com fé, com fervor, no desejo de que seja o próprio Deus falando ao seu, dando a sua alma, corrigindo os seus caminhos, demonstrando o seu amor. A leitura da Bíblia precisa ser algo vivo. Você pode ter uma leitura técnica, você pode ter uma leitura formal, mas isso é uma outra questão. Para a vida cristã, nós precisamos ter esse alimento, esse pão que vem do céu para as nossas almas. Queridos, o grande problema da igreja de Corinto é que eles creram em Jesus, mas eles ainda não tinham de pensar no mundo ao seu redor. Em outras palavras, eles cediam à cultura a qual estavam inseridos. E você e eu não estamos vivendo fora de uma cultura e nem dentro de uma cultura santa. Os desafios da igreja de Corinto são excelentes e divinamente perfeitos, deixados para que a igreja possa se analisar e crescer. Então, se continuar crescendo, esse crescimento envolve a renúncia às coisas erradas, mas pela graça de Deus, e justamente por essa vida, por esse poder que Deus dá através da leitura devocional com fé da sua palavra. A fé, ela precisa ser usada para amar a palavra de Deus e crescer na palavra de Deus. Fé é usada para que você cresça na salvação. Infelizmente, nós temos que deturparam o uso da fé. A fé está associada ao show do milhão, que agora tem o show, agora já não, já há muito tempo tem o show da fé. E aí você tem casa própria, cura de a fé para ser curado de alguma coisa, para enriquecer a sua empresa, para fechar bons negócios. E essas coisas são bênçãos de Deus. O propósito dela é continuar crescendo para ser a imagem de Jesus. O propósito da fé é para que você tenha gozo no relacionamento com Deus, para que Ele te dê paz na alma. Não há nada que valha mais do que a paz em nossos corações. Minha sogra costumava dizer: a paz não tem preço. E não adianta eu usar a fé para um monte de coisas dessas, mas não ter paz. Do ponto de vista da paz, é melhor até ser pobre, mas ter paz. É melhor morrer de câncer, mas ter paz, do que ter um monte de... Eu não estou dizendo que a gente precisa dos extremos. O que eu estou dizendo é que, se for para um extremo, é melhor que você vá para outro onde tenha paz. Entretanto, o nosso Deus é bom, e o Espírito que Ele nos deu, nós podemos ter as coisas que precisamos, pedir a Ele as nossas necessidades, apresentar a Ele, mas viver em paz. E seria impossível aos coríntios ter essa paz de Deus sob a perspectiva do mundo onde eles viviam. E o mundo que influenciava Coríntio, irmãos, ele influenciava com o pecado.
É o mesmo mundo que influencia você e eu. Isso aqui não é só um relato histórico. Foi providenciado na história real. Mas os princípios que estão aqui, eles são os mesmos que nós temos. O mundo que influenciava aquela igreja é o mundo que influencia a igreja de hoje. A fé que aquela igreja precisava e a mudança de mente que eles precisavam é a fé e mudança de mente que nós precisamos hoje. Os dias e para nós. Não é que ela veio para os coríntios, mas ela é eterna. Ela já existia antes da fundação do mundo e eternamente. Ela vem agora, entra na história, através da experiência da igreja de Corinto, apenas para que fosse revelada para todos aqueles que viessem a crer em Jesus como seu Salvador e Senhor. De maneira que essa palavra é para você, ela é para todas as épocas, ela é para mim. Ela entra na história através de uma experiência real e concreta, mas ela entra com o propósito de todas as outras igrejas, em todos os lugares da terra, que o Espírito Santo assim trabalhou. E quando somos influenciados pela maneira de pensar no mundo, nós vivemos sobre... E aí Paulo está chamando a atenção deles aqui, porque eles tinham brigas e invejas, eles tinham ciúmes, eles tinham problemas da natureza humana e da alma. E os cristãos acham que muitas vezes o problema é só no corpo. Falamos inclusive hoje de manhã sobre uma letra de música que teologicamente estava errada. Porque se você achar que todo o problema está no corpo, quando problema de lascívia, de adultério, fornicação, masturbação, seja o que for, você vai achar o seguinte: pronto, você vai pegar a caneta, vai dar um tiquezinho, pronto, minha vida de santidade está resolvida. Sendo que ainda tem quilômetros para nós trabalharmos. Santidade significa também trabalhar as questões da alma, como brigas, inveja, fofoca, coisinhas pequenas que corroem a alma. Santidade também significa o crescimento mais claro no entendimento das coisas de Deus, na doutrina das Escrituras. Tudo isso é santificação. E uma das coisas que a Bíblia faz é nos forçar a encarar. Então alguém pode dizer: eu tenho uma vida santa no corpo, eu estou bem. E aí ela vai ter orgulho, ela vai se sentir assim que não tem. E às vezes a pessoa que tem alguns problemas no corpo não tem problemas de picuinhas, invejas, autojustiça, orgulho. É uma pessoa mais humilde. Ela pode ser uma pessoa lasciva, mas ela é mais humilde do que muito santarrão de igreja. Nós precisamos que a mensagem da Bíblia por inteiro fale ao nosso coração, porque o resultado esperado por Deus é que tenhamos uma vida íntegra consagrada a Ele pela graça. Se nós relembrarmos o texto do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, que eu sempre repito aqui e falo, nós temos aí um filho pródigo cheio de problemas e pecado no corpo, mas com humildade suficiente para reconhecer quando estava errado, e com humildade suficiente para querer voltar para os braços do Pai como um empregado, só para ter o que comer. E nós temos um filho invicto, nós temos um filho trabalhador ativo, que nunca se contaminou, mas com um coração pedra, um coração pecador sujo, um coração doente, precisando do amor do Pai. E quantos cristãos hoje são invictos em algumas coisas, precisam do amor do Pai para quebrar a sua dureza, inclusive para poder amar as pessoas. O irmão do filho pródigo, ele não amava nem o pai e nem o próximo. Ele estava longe dos mandamentos. Ele se sentia superior. A vida dele era uma lição de moral para todos. Coitado. Precisava receber amor do Pai e precisava amar o próximo também. Nós precisamos do arrependimento e confissão do pecador que chega diante de Deus, bate no peito, não levanta o seu rosto e
pede ajuda a Deus para poder viver, e não daquele santarrão que jejuava 2 vezes na semana e era fiel no dízimo e um monte de coisas, mas se achava melhor do que as outras pessoas. Essas brigas e vem do fato de nós nos sentirmos melhor do que as outras pessoas, que o nosso trabalho na igreja é o melhor e não precisa ser corrigido, pelo contrário, nós somos só um espelho e uma referência. Ou, meus amados, nós temos que ser fiel, orar, trabalhar, todavia, na dependência do amor de Deus e amando o nosso irmão. Fazer o que é certo, mas fazer o que é certo com as motivações erradas e com orgulho. Isso é coisa de quem é um nanico espiritual, imaturo, como Paulo está chamando aqui as pessoas, uma criança espiritual, que por fora tem uma casca de produtividade, mas por dentro é uma criança birrenta, que está precisando crescer na fé. Os judeus, por exemplo, erraram anos com uma lei santa e perfeita nas mãos. Eles tinham uma lei santa e perfeita e eles erraram anos e ninguém conseguiu cumprir, apenas para demonstrar que o problema não está em Deus revelar a sua lei, mas no ser humano em cumprir. Ser fiel à parte de Deus, nem com a lei de Deus na mão. Ele precisa de quebrantamento, de humildade e amadurecimento. E parte do amadurecimento, faz parte do amadurecimento essa humildade. Aí nós vamos conseguir mudar, fazer transformações na nossa vida e crescer. Entenda, não há como nós mudarmos apenas baseado na nossa condição psicológica, comportamental. Há pessoas que têm uma personalidade boa para o trabalho. Tem gente que é mais lerda. E às vezes a pessoa tem uma personalidade boa para o trabalho, ela trabalha muito, que isso então vai torná-la santa. Ela deve trabalhar e usar essa personalidade para servir. Todavia, isso vai trazer orgulho para ela. E ela deve então crescer, receber Deus, a graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Os judeus precisaram que viesse o Messias e desse a eles um novo nascimento. Em João capítulo 3 com Nicodemos, o mestre da lei, não apenas alguém que cumpria, mas que sabia ensinar. Deus então precisou fazer uma intervenção de dentro para fora, precisou amadurecer, e graças a Deus que essa bênção foi estendida aos gentios, a nós também, de maneira que a justiça da moralidade não justifica ninguém diante de Deus. Moralidade é muito fraca para fazer você mudar o seu comportamento diante de Deus. Você precisa amadurecer indo aos pés de Jesus, dependendo da sua graça, porque os pecadores são incapazes de viver o padrão de Deus dentro dos seus corações. Não estou falando só de comportamento, eu estou falando aqui que a pessoa pode ter um ótimo comportamento, mas um coração orgulhoso, precisando do amor do Pai, e precisando amar as pessoas, e precisando receber amor do próximo também. Como o mundo nos influencia para que não recebamos amor das pessoas? Você não precisa de nada nem de ninguém. O máximo que o mundo libera é relacionamentozinho, ou então torrentes de pecado. Mas ser amado por alguém é uma experiência que todos nós precisamos constantemente, e precisamos uns dos outros para poder viver essa experiência debaixo do amor de Deus. O que Paulo então está querendo dizer aqui é que cada um precisa agora edificar. Ele usa 3 símbolos, 3 imagens. Ele fala do construtor, e somos cooperadores de Deus. Ele usa a ideia de construção, de lavoura,
e usa ainda também a ideia de que devemos construir com bons materiais e não com feno, madeira e palha, mas sim com ouro, prata e pedras preciosas. Mas esses materiais, eles são mais difíceis de adquirir, os materiais bons. E os coríntios estavam tentando construir a vida espiritual com umas tábuas de madeira. Vai botando a tábua aí, vai pregando. Botando a tábua, preenche com um fenozinho aí para dar um volume. Ao invés de usar material bom. E material bom vem através da sua mudança de mente. E quem faz uma obra com material mais simples é criança. Quando somos crianças, fazemos as coisas com caixa de papelão, com papel. O Ministério Infantil, a sala do Ministério Infantil está cheia de tinta guache. Materiais simples, nós estamos aprendendo. Assim como na vida natural, não é ruim ser criança espiritual. Aponta, inclusive, que nós nascemos de novo. Isso é muito bom. O problema não é ser criança. O problema, queridos, é não ser adulto depois de um certo tempo, vivendo no espírito, ainda com problemas de relacionamento com os irmãos e não sabendo resolver esses problemas. Como é que uma igreja vai levar o evangelho de amor se não souber resolver os problemas dentro de si mesmo? Se continua falando pelas costas de irmãos, em casa, nas nossas mesas, falamos do irmão ou da irmã A, B ou C. O irmão e a irmã pode estar até errado, e não significa que a pessoa vai ser justificada porque eu fiz algo errado. Significa que eu posso identificar o problema das pessoas, sim, mas o passo maduro seguinte é: o que eu posso fazer para ajudar? Como eu posso aceitar melhor aquele irmão do jeito que ele é, sabendo que às vezes a pessoa não vai mudar? O que eu posso orar por aquela pessoa? Que outros irmãos podem me ajudar a caminhar junto? Identificar erros é fácil. E criança é muito sincera, né? Criança fala as coisas porque ela identifica muito rápido. Mas agir de maneira madura é para adultos. É para aqueles que não apenas receberam o Espírito Santo, mas também tiveram a ação do Espírito Santo de amadurecimento nos seus corações por meio da palavra de Deus. O Espírito continua nos convencendo do pecado, da e do juízo, do início ao fim da nossa vida. De maneira então que a preocupação da igreja deve ser um amadurecimento por meio da ação do Espírito Santo por intermédio da palavra. Ouvindo a pregação da palavra, os pastores se submetendo à palavra e pregando a palavra, as ovelhas lendo a palavra, mas espiritualmente, de maneira que mude, que transforme o nosso pensamento, e não apenas que a gente cumpra uma lista diária de tarefas. A preocupação da igreja é com maturidade, não com atividade. A preocupação do salvo é amadurecer. Vamos revisitar uma passagem bíblica simples que nos ajuda a ilustrar isso. Vamos abrir em Lucas capítulo 10. Lucas, versículos 38 até o 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta entrou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã
ter me deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. O pessoal fala: Marta, Marta. Aqui tem duas exclamações. Jesus fez: Marta, Marta, acorda. O pessoal acha que Jesus diz assim: Marta, Marta, ô Martinha, Marta, Marta, você está inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria, que foi quem Marta criticou, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Oh, meus amados, quem é, faz. Quem faz não necessariamente é, pode ser ou não. De maneira que os coríntios estavam muito agitados. Uma cidade grande, muito dinheiro, muitas atividades e oportunidades. E a igreja estava deslumbrada. E Jesus poderia ter falado: Coríntios, Coríntios, Betel, Betel, qualquer outra igreja. Vocês estão agitados com muitas coisas, correndo de lá para cá. Mas uma só é necessária: a escolha de Maria, sentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Se Maria fosse em duas igrejas, qual das duas escolhas os irmãos acham que Jesus aprovaria? Queridos, espirituais precisam então migrar para serem adolescentes, jovens e adultos. E nós fazemos isso nos assentando aos pés de Jesus. Assim vamos começar a resolver problemas de relacionamento, que é o que eles tinham aqui no texto que nós estamos tratando nessa noite. Pastor, mas também existem outros pecados. Eu sei que sim. Mas se Deus separou uma porção para falar só sobre relacionamentos, significa que precisa darmos atenção a isso, tanto quanto pecados sexuais. Outra hora a gente fala de outros pecados. Por isso que a gente tem que ir à igreja toda semana e ouvir sempre a palavra do Senhor. Não, pastor, mas também tem tal pecado. Também tem tal pecado. Mas ninguém está excluindo o pecado. Queridos, seguramente Deus queria que essa palavra fosse pregada. A evidência de que os coríntios precisavam crescer mais no relacionamento. No versículo 3, Paulo faz uma pergunta raio-x. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Pastor, é possível um crente ser carnal? Se você pensar em termos de ser, não, porque ele nasceu de novo. Então Paulo não está falando aqui de crente carnal no sentido de que ele ainda morto espiritualmente. Essa carnalidade é remetida ao comportamento da pessoa, mais especificamente ao coração dela, que causava brigas e ciúmes. De maneira, meus amados, que assim é viver segundo os padrões humanos. Então, é possível ser nascido de novo, mas não ter amadurecido, pelo menos nessa área do relacionamento. Às vezes a gente amadurece em outras, mas precisamos amadurecer nos relacionamentos também, ter crescimento espiritual para sempre em todas as áreas. Ou às vezes amadurecemos até um certo ponto, mas o mundo mudou, trouxe mais desafios, e enquanto eu amadureci não é mais suficiente. Irmãos, como hoje o pecado é fácil. Assim, ó, você pode sair da igreja aqui agora, virar a esquina e pecar se você quiser. A oferta do pecado é muito farta para todos. Você abre a internet, alimenta-se muito isso daqui, ó, brigas e... A internet está cheia de ódio. Significa que a sociedade está infantil. E se a igreja segue esse caminho, inclusive batendo boca, né? Você dá a sua opinião, defender uma opinião é uma coisa, mas tem você partir
partir para ofensa pessoal depois, isso não é coisa de crente. Inclusive a pastoral de hoje eu falo sobre isso no boletim. Meus amados, você e eu precisamos ver, o mundo mudou, eu tenho que amadurecer mais, eu tenho que voltar mais para os pés de Jesus. Significa que muitas igrejas vão precisar diminuir os seus eventos e atividades, diminuir as suas agitações, para de novo voltar aos pés do Senhor como uma criança, e amadurecer e crescer novamente, e crescer mais, porque o mundo exige mais. Não, mas talvez você e eu sejamos muito maduros para épocas passadas, mas os novos precisam amadurecer mais e estar de novo aos pés do Senhor. Amados, muitas igrejas crescem em eventos, em patrimônio e em membresia, mas sequer são adolescentes na área dos relacionamentos. Precisamos avançar. Crescer em Cristo é todo um conjunto que precisamos viver. Queridos, Paulo plantou, Apolo regou, e Deus dá o crescimento. Uma árvore ela é plantada uma vez da vida, o resto da vida. Não adianta você se olhar e falar: antes eu era uma semente, depois uma plantinha, depois não sei como é que chama o melzinho, e depois uma árvore. Agora eu sou uma árvore. E achar que você não precisa mais ser regado pelas verdades do Senhor, a mesma que te regou desde o início e que continua alimentando as tuas raízes. Você precisa dos nutrientes da palavra de Deus para que você possa continuar crescendo. Às vezes, quando a gente fala que os pastores precisam continuar pregando o Evangelho, pressão estranha, mas como assim? Muitas igrejas o pessoal já está todo mundo convertido. Pregar o Evangelho não é somente anunciar o início da obra de salvação, mas é dizer que eternamente nós precisamos de Jesus. E enquanto estivermos aqui nessa terra, nós precisamos continuar crescendo. E precisamos das boas novas, sabe por quê? Porque você e eu não conseguimos amadurecer. Você e eu não conseguimos crescer sozinhos. Como uma criança não se desenvolve isolada, ela precisa de alimento, de afeto, de cuidados. E mesmo depois de adulto, a gente continua precisando de relacionamentos, de afeto, de comida e uma série de coisas. O crente precisa crescer. E a má notícia é que ele não consegue sozinho. Mas existem boas novas evangélicas. Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Evangelho continua sendo necessário na minha vida e na sua. Porque, a exemplo, quando tínhamos más notícias, temos que nos salvar e não conseguimos. Temos que ir para o céu e para isso temos que ser justos. Você consegue? Então fomos justificados. Esse é o primeiro passo do Evangelho. O desafio é, você tem que ser maduro, do jeito que eu estou falando, não só comportamento, irmão, estou falando de coração. Você consegue? Há boas novas, a graça. A igreja tem que receber a pregação da palavra e não autoajuda para crescer. Autoajuda e psicologia, talvez a gente extraia algumas coisas. Da autoajuda, não sei se tanto, da psicologia, muita coisa boa. Mas para outras áreas da vida, para a sua vida com Jesus, somente a palavra, e a palavra de Deus é suficiente. Amém. Concluindo, temos que ter a experiência de crescimento com Deus, e precisamos de Deus, e precisamos de mais Apolos para nos regar. Precisamos de pessoas. Você recebe de fé por meio de gente, e a palavra de fé para salvação por meio de gente, e a palavra de fé para amadurecimento precisa de gente também. Você precisa do pastor, mas não só do pastor.
O corpo precisa se edificar e crescer. O crente precisa ser pastoreado e discipulado. Quem pastoreia é o pastor. Quem discipula são os discípulos. O propósito, a maneira principal de pastorear é essa que eu estou fazendo aqui, pregando-lhes a palavra do Senhor. E claro, aconselhamento e tudo mais que for necessário em nível individual. Mas o acompanhamento de discipulado, o corpo precisa fazer um com o outro, para que possa continuar amadurecendo e mudando, porque o mundo vai continuar exigindo mudanças da gente também. E aí, meus amados, um tempo, como é bom ter reformas, ar-condicionado, equipamento de som, iluminação, ensaio de música, recepção, boletim, material de mídia, limpeza. Nós precisamos investir essas coisas todas. São importantes, são úteis. Mas mais importante é o nosso coração fincado na palavra de Deus. Alicerçado, entregue como ovelhas de fato ao Evangelho da graça. Que Deus nos abençoe e que nada nos impeça de ser, principalmente as nossas próprias resistências, o nosso próprio tradicionalismo, que isso não nos impeça de amadurecer para crescer. Em nome de Jesus. Amém. Convido o Ministério de Louvor a se posicionar. Você que nos ouviu pela internet, obrigado pela sua companhia. Deixe aí o seu like no vídeo, curta também o nosso perfil e que Deus te abençoe grandemente.